a jornada de Sofia ao Rio de Janeiro. Eu nunca mais quero voltar para a Rússia. Eu quero viver no Brasil. A aterrissagem no Aeroporto Internacional do Galeão, Rio de Janeiro, durou apenas 3 minutos. Mas por que essas herdeiras, membros do 1% mais alto da Rússia, acostumadas à opulência de um mundo de privilégios, desmoronaram em lágrimas, ligando para os pais para implorar que rejeitassem a volta para casa? Esta é a história real e explosiva de uma viagem de intercâmbio que se transformou num escândalo que chegou a chocar o Ministério da Educação de Moscou. Elas haviam visitado Paris e Londres, mas nada as impressionou. O que lhes roubou o fôlego não foram os pontos turísticos de luxo, mas o milagre do cotidiano que costuma ser negligenciado. Apenas 48 horas de permanência mudaram sua visão de mundo e talvez até o futuro de seu país. Preparem seus lenços para esta narrativa chocante. As alunas do prestigiado Colégio Feminino de Moscou, de famílias ricas russas, chegaram ao Galeão, Rio de Janeiro. Em apenas 3 minutos, ficaram chocadas e se recusaram a regressar. E a razão é surpreendente. O Ministério da Educação de Moscou está em estado de turbulência. De acordo com estatísticas brasileiras de 2025, o número de visitantes russos aumentou 68% em relação ao ano anterior, atingindo 230 mil pessoas. O Brasil é extremamente popular entre os jovens russos. Escolas internacionais que escolhem o Rio de Janeiro como destino para intercâmbio estão a aumentar rapidamente. Entre elas, as estudantes de um prestigiado colégio de Moscou, frequentado apenas pelas filhas do 1% da elite, realizaram uma viagem de intercâmbio especial. O processo causou um enorme burburinho nas redes sociais. Eu quero viver no Brasil, não quero voltar para a Rússia. Disse que uma estudante ligou para os pais apenas 3 minutos após a aterrissagem no Galeão, implorando-lhes que começassem a investigar a possibilidade de estudar no Brasil. Outra tentou desaparecer no último dia porque se apaixonou pelo país. Afinal, que tipo de Brasil cativou essas jovens da elite? Antes de começar a história, por favor, subscrevam o canal e cliquem em gosto para apoiar a criação de vídeos. Agradeço a todos os que me acompanham. Espero que todos estejam saudáveis e felizes neste final de ano. Eu sou Sofia, uma jovem de 18 anos da Escola Internacional de Moscou. Nossa escola é a mais prestigiada da Rússia, com a maioria dos alunos sendo filhos de altos funcionários, CEOs de grandes empresas e advogados de topo. O meu pai é executivo de uma empresa de energia e a minha mãe é advogada internacional. Por isso, desde pequena, visitei muitos países europeus, Paris, Londres, Roma, mas todos pareciam iguais. Edifícios antigos, preços altos e pessoas frias. No entanto, o meu verdadeiro interesse era outro, o Brasil. Francamente, sou completamente viciado em bossa nova, telenovelas e funk carioca. À noite, eu punha os fones de ouvido e ouvia escondida músicas de Tom Jobim e Anitta. Assistia novelas brasileiras com legendas e aprendi um pouco de português. Mas os meus pais pensavam de forma diferente. Sofia, Brasil, sabes onde fica isso? O teu pai só via o Brasil como uma ilha pequena na América do Sul. E a minha mãe também. Não seria mais útil ires à Europa ou aos EUA? Mas eu não desisti. Na votação da escola para escolher o destino do intercâmbio, votei, claro, no Brasil. Fiquei chocada quando descobri que mais da metade das minhas amigas também votou no Brasil. Só então percebi quão profundamente a cultura brasileira havia penetrado na juventude russa, especialmente a influência do açaí e dos produtos de tecnologia. Eventualmente, a escola decidiu que o intercâmbio seria no Rio de Janeiro. Na noite anterior à partida, a emoção não me deixou dormir. Mal podia acreditar que ia finalmente para o Brasil. Mas também estava um pouco preocupada. E se o Brasil real não fosse o Brasil que eu imaginava? E se eu ficasse desapontada? No carro, a caminho do aeroporto, a minha mãe disse: não tenhas grandes expectativas. É um país pequeno, não se compara à Europa. Eu assenti, mas pensei: mãe, a senhora não entende nada sobre o Brasil. Encontrei as minhas amigas no aeroporto. Estávamos todas animadas. A nossa líder de grupo era a professora Helena Petrova. Ela era uma professora experiente, com 30 anos de carreira, rigorosa, mas que amava genuinamente os alunos. Antes de partirmos, a professora reuniu-nos e disse: sejam educadas,
respeitem as regras. Representamos a Rússia. Nós assentimos e embarcamos no avião. Olhando pela janela, o céu cinzento de Moscou afastava-se. Após um longo voo, finalmente chegamos ao aeroporto internacional do Galeão. Eram 20 e 3h20. No momento em que a porta do avião se abriu, o meu coração acelerou. Finalmente no solo brasileiro. Entramos no terminal e no momento em que passamos pelo portão, a minha boca abriu-se naturalmente. Professora, isto é realmente um aeroporto? Parece um jardim? Embora fosse tarde, o aeroporto estava iluminado como se fosse dia. O chão estava polido a brilhar. Era completamente diferente do aeroporto de Moscou, onde a maioria das luzes se apaga após as 22 horas, as lojas só abrem de manhã e o chão está sempre sujo e os funcionários são rudes. Mas aqui era diferente. Em todos os balcões de informação havia funcionários com um sorriso, prontos para ajudar. Vi uma funcionária da limpeza sorrir e acenar gentilmente quando um passageiro passava. Isto é real? Eu não conseguia acreditar nos meus olhos, porque era uma cena impensável na Rússia. Uma amiga agarrou meu braço e sussurrou: Sofia, isto é incrível. Tá tão limpo e movimentado mesmo à noite e há um cheiro delicioso de orquídeas no ar. Eu a senti na fila para o controle de imigração, fiquei chocada novamente. Mesmo sendo um grupo inesperado de estudantes estrangeiras, os funcionários não se apressaram. Voluntários que falavam russo foram rapidamente chamados. Olá, bem-vindas ao Brasil, meninas. Eu e as minhas amigas olhamos-nos com espanto com o russo fluente. O voluntário, tendo em conta a nossa idade, explicou todos os procedimentos de forma lenta e educada, desde como preencher o cartão de imigração, até onde apanhar as malas e até o itinerário do dia seguinte. Se tiverem algum problema ou dúvida, por favor, digam-nos a qualquer momento. Pensei, quando foi a última vez que recebi um tratamento tão atencioso? Nos aeroportos europeus, era comum ser ignorada ou tratada com arrogância por ser estrangeira. Parada em frente ao sistema de controle automático, eu estava confusa sobre como usar a máquina que via pela primeira vez. Nesse momento, um funcionário de colete aproximou-se imediatamente e guiou-me gentilmente. Por favor, coloque o passaporte aqui. Olhe para este ecrã. Há suporte em russo, viu? Olhei para o ecrã. Realmente suportava várias línguas, incluindo o russo. O design intuitivo facilitava o uso. Quando chegou a minha vez, olhei para trás e as minhas amigas também estavam a usar as máquinas com expressões de incredulidade. Em seguida, fomos para a área de recolha de bagagem. Um enorme painel eletrônico mostrava em tempo real a localização das nossas malas. Em Moscou, demorava frequentemente 1 hora só para encontrar a bagagem, sem saber para onde tinha ido e sem ninguém para perguntar. Mas aqui, tudo funcionava de forma precisa e rápida. A minha mala saiu em menos de 10 minutos. Enquanto esperava, peguei no meu smartphone e enviei uma mensagem ao meu pai. Pai, pode pesquisar informações sobre universidades no Brasil para mim? Este lugar é incrível. Só estou aqui há 3 minutos, mas já o amo. Só depois de enviar a mensagem é que percebi o que tinha escrito. Informações sobre universidades no Brasil? Esse pensamento surgiu na minha mente sem que eu percebesse. Ainda não tinha saído do aeroporto, mas já sentia que este país era completamente diferente do que eu imaginava. Mais desenvolvido, mais atencioso, mais humano. A professora Helena reuniu-nos. Muito bem, agora vamos para o hotel. Todos têm a vossa bagagem? Nós assentimos e seguimos a professora. No caminho para a saída, eu olhava constantemente à minha volta. Lojas de conveniência 24 horas, balcões de câmbio, até mesmo balcões de telecomunicações, tudo limpo, brilhante e organizado. Saímos do aeroporto. A brisa úmida da noite subtropical acariciou o meu rosto. Apanhamos o autocarro. O interior do autocarro também estava muito limpo, os assentos confortáveis e o ar-condicionado forte. O motorista virou-se e disse em inglês: "Bem-vindos ao Brasil. Chegaremos ao Rio de Janeiro em cerca de 40 minutos. Por favor, apertem os cintos." Foi uma consideração especial, porque sabia que éramos passageiras estrangeiras. Apertei o cinto e olhei pela janela. O aeroporto do Galeão afastava-se
e a autoestrada para o Rio de Janeiro abria-se à minha frente. Embora fosse noite, a estrada estava bem iluminada. Os carros moviam-se de forma organizada. As ruas de Moscou à noite são escuras e perigosas, mas aqui era totalmente diferente. Olha, lojas com luzes acesas por toda parte. São lojas de conveniência? Uma amiga gritou, apontando pela janela. Todas olhamos. Realmente, a cada poucas centenas de metros, havia um supermercado ou lanchonete aberto e iluminado. As pessoas entravam e saíam naturalmente. Eram quase 2 da manhã. Em Moscou, a maioria das lojas fecha às 22 horas. As minhas amigas concordaram. Então, testemunhamos uma cena ainda mais surpreendente. Vimos jovens mulheres a caminhar sozinhas na rua, por volta da 1 da manhã. Elas usavam fones de ouvido, vestiam calções e caminhavam relaxadamente, como se estivessem a passear. Algumas até andavam de bicicleta amarela de partilha Bike Itaú, sem parecerem assustadas. Fiquei chocada e de boca aberta, porque era uma paisagem impensável na Rússia. Em Moscou, sair sozinha à noite depois das 22 horas é considerado um risco, é muito perigoso. As notícias de violência de rua e raptos são constantes. Por isso, eu nunca saía sozinha à noite. Estava sempre com o meu pai ou motorista. Mas aqui, no Brasil, era diferente. Mesmo perto das 2 horas da manhã, as mulheres podiam caminhar sozinhas e relaxadas, olhando para os seus smartphones ou indo comprar um lanche. Professora, aquelas raparigas não correm perigo? Perguntei à professora Helena. Ela também olhou pela janela, chocada, e depois perguntou ao motorista do autocarro em inglês. É seguro para as mulheres andarem sozinhas aqui à noite? O motorista sorriu e respondeu. Claro, a segurança no Brasil, especialmente aqui nesta área, é muito boa. A noite é muito segura. Há câmeras e padarias abertas por toda parte. As mulheres podem caminhar tranquilas. No momento em que ouvi isso, senti um calor no peito. Um país assim existe? As minhas amigas também olhavam para a rua com expressões de espanto. Pensei, este é o verdadeiro país desenvolvido. Não edifícios luxuosos ou lojas de marca caras, mas um país onde os cidadãos podem caminhar em segurança à noite. Este é o verdadeiro país desenvolvido. O autocarro continuou em direção ao Rio de Janeiro. À medida que nos aproximávamos do centro da cidade, o Cristo Redentor surgiu à vista. A estátua, que já foi uma das mais altas do mundo, erguia-se contra o céu noturno. Os edifícios circundantes na zona de Ipanema e Leblon estavam iluminados com luzes esplêndidas. Uau! Parece uma cidade futurista, exclamou uma amiga. Era verdade. A sensação era completamente diferente das cidades antigas da Europa. Paris e Londres eram lindas com a sua arquitetura histórica, mas tinham um toque de velhice. Mas o Rio de Janeiro era moderno, cheio de vitalidade e energia. Quase prendia a respiração ao passarmos por uma grande ponte sobre a Baía de Guanabara. A vista noturna da ponte era linda. Os edifícios nas margens, as luzes da ponte e os reflexos na água combinavam-se na perfeição. Sofia, tira uma foto. Uma amiga deu-me um toque no ombro. Tirei o telemóvel apressadamente para capturar a paisagem pela janela, mas a foto não conseguiu captar toda a beleza. Era uma emoção que só se podia sentir ao ver com os próprios olhos. Às 2h30, finalmente chegamos ao hotel. Saímos e olhamos em volta. Surpreendentemente, a área do hotel ainda parecia vibrante. Uma padaria 24 horas estava bem iluminada, havia clientes na lanchonete e pessoas ainda caminhavam na rua. Em Moscou, a esta hora, era um silêncio mortal. Mas o Rio de Janeiro era diferente. Esta cidade parecia nunca dormir completamente. Entramos no lobby do hotel. A decoração moderna impressionou-nos. Durante o check-in, o funcionário da recepção percebeu a nossa faixa etária e atribuiu-nos quartos num andar tranquilo. Como são estudantes, arranjamos um andar tranquilo para vocês. Por favor, descansem bem. Embora não fosse russo, ele falava em inglês lentamente, por isso eu consegui entender. Explicou detalhadamente desde a hora do pequeno almoço no dia seguinte até as instalações circundantes. Se precisarem de alguma coisa ou tiverem dúvidas, liguem para a recepção a qualquer momento. Estamos disponíveis 24 horas.
O mais tocante foi a saudação de boas-vindas sincera. Bem-vindas ao Brasil. Desejamos-vos uma estadia agradável. Aquela frase, dita com um sorriso caloroso, derreteu o meu coração. No elevador a caminho do quarto, uma amiga disse-me: Sofia, o Brasil é completamente diferente do que eu imaginava. Eu assenti. Sim, muito melhor do que eu imaginava. Embora tenhamos viajado apenas do aeroporto para o hotel, sinto que experimentei um mundo totalmente diferente da Rússia. As outras amigas também concordaram, é verdade. É tão seguro à noite, limpo, e as pessoas são tão calorosas. Não consigo acreditar. Chegamos ao quarto, abrimos a porta. O espaço limpo e confortável surgiu à vista. A cama parecia macia e a casa de banho estava a brilhar de tão limpa. Abri a janela e olhei para fora. Eram quase 3 horas da manhã, mas as ruas ainda estavam bem iluminadas. Padarias, churrascarias e cafeterias estavam abertas. As pessoas entravam e saíam naturalmente. Esta cidade não era uma cidade que dormia. Naquele momento, percebi por que é que o Brasil se desenvolveu tão bem. As pessoas deste país parecem trabalhar, viver e esforçar-se sem parar, mas parecem felizes ao mesmo tempo. Não parecem estar a ser forçadas, mas a escolher fazê-lo. Deitei-me na cama, mas não conseguia dormir. Demasiados pensamentos fervilhavam na minha cabeça. A primeira impressão do aeroporto, a segurança das ruas noturnas, a cidade viva. O mundo que eu conhecia tinha sido completamente virado de cabeça para baixo. As coisas que eram consideradas normais na Rússia não o eram. As mulheres não podem andar sozinhas à noite. As lojas fecham cedo. Os aeroportos são escuros e sujos. Os funcionários são frios e rudes. Pensei que tudo isso era natural, que o mundo era assim. Mas ao vir para o Brasil, percebi que o mundo podia mudar. Que se podia criar uma sociedade mais segura, mais conveniente e mais amigável. E que isto não era algo especial, mas o resultado da consciência cívica e do funcionamento do sistema. Peguei no meu telemóvel e enviei uma mensagem à minha mãe. Mãe, o Brasil é incrível. É totalmente diferente do que a senhora pensa. Ligo-lhe amanhã depois de ver mais coisas. Amo-a. Depois de enviar a mensagem, pousou o telemóvel e olhei novamente pela janela. A noite do Rio de Janeiro ainda estava brilhante e cheia de vida. Olhando para essa luz, pensei, quantas coisas vou ver nos próximos dias? Que surpresas mais o Brasil me reserva? A expectativa e a emoção aceleraram o meu coração. Naquela noite, não consegui dormir profundamente, ou melhor, não quis dormir. Queria continuar a sentir este momento, esta emoção. Olhando para a luz da janela, fiz uma promessa no meu coração. Vou gravar tudo sobre o Brasil nesta viagem. E um dia voltarei aqui, talvez para ficar mais tempo, estudar, trabalhar ou realmente viver aqui. Tive essa premonição. Assim, a primeira noite no Brasil passou. Só consegui adormecer por volta das 4 horas da manhã. Mas no meu sonho, eu caminhava pelas ruas noturnas do Rio de Janeiro, sozinha, segura e livre. Uma experiência que eu não podia ter na Rússia, nem mesmo nos meus sonhos. Acordei às 6 horas da manhã devido ao jet lag. Olhei para o relógio da cabeceira, que marcava 6h05 com precisão. Em Moscou seria por volta da meia-noite. O meu corpo estava cansado, mas o meu coração estava estranhamente animado. Ouvi sussurros no corredor. Abri a porta e descobri que 6 amigas que também não conseguiam dormir estavam reunidas. Sofia, também não conseguiste dormir por causa do jet lag? Mas por que é que todas saíram? Estou com fome. Quero comer alguma coisa, mas haverá lojas abertas a esta hora? Todas estavam confusas. Em Moscou, era difícil encontrar um restaurante aberto antes das 8 horas da manhã. Bati cautelosamente à porta da professora Helena. A professora já estava acordada. Professora, estamos com muita fome. Há algum lugar onde possamos comer? A professora também parecia preocupada, mas ligou para a recepção para se certificar. Depois de um momento, a expressão da professora iluminou-se. Meninas, boas notícias. Dizem que há uma padaria aberta 24 horas ao lado do hotel. 24 horas? Todas fizemos expressões de espanto. Comer às 6 horas da manhã era impensável na Rússia. Vestimos-nos apressadamente e saímos. No momento em que saímos do hotel, fomos atingidas pelo choque novamente. Eram 6h30 da manhã, mas a rua já estava cheia de pessoas.
Empregados de escritório a apressar-se para o trabalho de camisa, motociclistas a passar, pessoas a sair de lanchonetes. A manhã em Moscou é silenciosa, mas o Rio de Janeiro parecia já ter começado o dia cheio de energia. A tal loja ficava mesmo ao lado do hotel. Era uma padaria tradicional brasileira. A placa dizia aberto. Abrimos a porta e o vapor quente, juntamente com o cheiro a pão fresco e café, encheu o ar. Havia mais clientes do que esperávamos, homens de meia idade a comer sozinhos enquanto olhavam para o telemóvel, jovens estudantes a trabalhar nos seus portáteis, motoristas de autocarro com ar cansado que pareciam ter acabado de sair do turno da noite. Todos estavam a tomar o pequeno almoço com naturalidade. Tantas pessoas a comer às 6 horas da manhã. Os meus olhos arregalaram-se ao ver o menu. Pão de queijo. R. Isn't he? Is one it happened? Is read the record and handed happy not crass? Side is apid. Then he gas this is. I eligi night made break. Why break? Why? Duas maidens. I have been until 70. What is 1 days out Tuesday? Why I facing on me? Is he make benton? Do is this to be what a done that he when energy Nazis are one do are ever. One do are fem. Calf e congruo na durizi aro complete air. 7. Pão na chapa R. 6. Convertido para a moeda russa, eram preços incrivelmente baratos. O pão de queijo custava R. 5. Cerca de 150 rublos. Em Moscou, uma refeição deste nível custaria pelo menos 400 rublos. Considerando o salário médio mensal em Moscou, percebe-se quão acessíveis eram os preços no Brasil. A atendente, uma senhora, não pareceu nem um pouco estranhar ao ver-nos. A professora Helena abordou-a em inglês. A senhora respondeu calorosamente com gestos e trouxe um menu com fotos recomendando um a um os pratos populares. Fiquei comovida com esta calorosa hospitalidade brasileira. Os funcionários de restaurantes russos são geralmente rudes e o serviço é mau. Fizemos os nossos pedidos e, surpreendentemente, todos os pratos foram servidos em 5 minutos. Pão de queijo, pão na chapa, suco de laranja, a primeira comida brasileira que provamos. Uma amiga pegou um pão de queijo e deu uma mordida. Isto é pão de queijo. A textura macia e o sabor do queijo espalharam-se na boca. Delicioso. Eu gritei involuntariamente. O tempero estava perfeito e o pão era fresco. Terminamos em um piscar de olhos. O suco também era incrível. Era uma coisa totalmente diferente dos sumos que bebemos na Rússia. Nós, às 7, comemos avidamente. Na hora de pagar, ficamos chocadas novamente. O total para as 7, que comeram até ficar satisfeitas, era de cerca de R$ 150. Convertido para a moeda russa, cerca de 4.500 rublos. Em Moscou, uma refeição equivalente custaria pelo menos 9.000 rublos. Uma diferença de quase o dobro. A senhora devolveu o troco com precisão e sorriu, dizendo em inglês simples: "Gostaram?" A professora Helena respondeu: "Sim, estava delicioso. Muito obrigada." Ao sair da loja, as amigas não paravam de elogiar. A comida é deliciosa, barata e o serviço é bom. É perfeito. Sim, e está aberto às 6 horas da manhã. Isso é incrível. Eu assenti, pensando que a diferença entre a Rússia e o Brasil era muito maior do que eu pensava. Não apenas em termos de escala econômica, mas na conveniência do dia a dia e na qualidade de vida. No caminho de volta para o hotel, paramos numa lanchonete. Entrar nela reservava outra surpresa. Embora fosse de manhã cedo, o interior era limpo como um mini mercado e estava cheio de mercadorias. O mais surpreendente era que se podia fazer coisas que pareciam impossíveis numa loja de conveniência. Não apenas comprar coisas, mas pagar contas de eletricidade e água, levantar dinheiro no ATM e até comprar bilhetes de autocarro e espetáculos. As lanchonetes russas vendem apenas comida simples,
Mas as brasileiras são como pequenos centros de serviços multifuncionais. As amigas escolheram os seus lanches favoritos. Os chás e sumos brasileiros eram especialmente populares. No caixa, ficamos maravilhadas novamente. O pagamento era rápido, o código de barras era lido e o preço era exibido. O pagamento era feito instantaneamente com um cartão de proximidade. O funcionário era muito amigável e, ao ver que éramos estrangeiras, não mostrou qualquer desagrado. Pelo contrário, cumprimentou-nos em inglês. Welcome to Brazil. Ao sair da lanchonete, uma amiga disse: o Brasil parece um país conveniente 24 horas. Podemos resolver o que for preciso a qualquer momento. Era verdade. No caminho de volta para o hotel, ficamos impressionadas com a limpeza das ruas. Não havia lixo, estava muito limpo. O pessoal da limpeza de colete já estava a varrer as ruas. A cidade inteira funcionava perfeitamente, como um organismo vivo. Em Moscou, só os becos turísticos são limpos, mas as ruas secundárias são frequentemente sujas. Mas o Rio de Janeiro era diferente. Não apenas ao redor do hotel, mas até nos becos, tudo estava limpo. Ao voltar ao lobby, as outras estudantes já estavam acordadas. Vendo-nos a sair mais cedo, perguntaram-nos para onde tínhamos ido. Fomos tomar o pequeno almoço. Há uma loja 24 horas por perto. As amigas disseram com inveja que queriam ir conosco da próxima vez. Às 9 horas da manhã, começamos a verdadeira viagem pelo Brasil com todas as estudantes. O primeiro destino foi o Parque do Flamengo. A professora Helena decidiu ir para lá seguindo a recomendação do funcionário do hotel, dizendo que era o lugar onde se podia ver melhor o cotidiano dos cidadãos do Rio de Janeiro. Decidimos ir de metrô. No momento em que entramos na estação do metrô, as estudantes ficaram chocadas novamente. O interior da estação estava muito limpo, o chão brilhava e as paredes não tinham um arranhão. Estava muito limpo, completamente diferente da sensação escura e antiga do metrô de Moscou. Descemos a escada rolante para a plataforma. Embora estivéssemos no subsolo, o sistema de ventilação era bom e o ar estava fresco. Ao chegar à plataforma, as pessoas estavam surpreendentemente em fila. Estavam a fazer fila de acordo com as linhas brancas desenhadas no chão. "Estão a fazer fila!" sussurrou uma amiga. No metrô de Moscou, as pessoas empurram-se e brigam para entrar. Olhei para o painel eletrônico e fiquei maravilhada novamente, pois mostrava com precisão quantos minutos e segundos faltavam para a chegada do próximo comboio. Chega em 2 minutos e 30 segundos. Uma amiga confirmou com o relógio do telemóvel. E o comboio chegou exatamente na hora. Nenhum segundo de erro. O comportamento das pessoas ao chegar ao metrô foi ainda mais impressionante. A porta abriu e, para permitir a saída das pessoas, todos recuaram para os lados. Depois que todos saíram, entraram ordenadamente. Não havia empurrões ou discussões. O interior do vagão estava muito silencioso. Ninguém estava a comer ou a beber. "Não se pode comer aqui?" Uma amiga apontou para um sinal e perguntou: "Parece que nem água se pode beber. Não é de admirar que esteja tão limpo." O interior do metrô também era incrível. Os lugares preferenciais estavam vazios para quem precisasse. O ar-condicionado funcionava adequadamente, estava fresco e o barulho era baixo. No entanto, o que mais me surpreendeu foi outra coisa. Uma amiga gritou, olhando para o telemóvel: "Ei, o metrô também tem internet!" Todas pegamos nos nossos telemóveis. Realmente, mesmo no subsolo, a rede 4G, 5G funcionava perfeitamente. Os vídeos eram reproduzidos sem lag. Isto era impensável no metrô de Moscou. As amigas começaram imediatamente a enviar fotos em tempo real para suas famílias e amigos na Rússia. Eu também enviei uma foto à minha mãe. "Mãe, a internet não falha no metrô. A ordem e a limpeza são chocantes." Chegamos à estação de destino e subimos à superfície. O verde exuberante à nossa frente fez-nos soltar um grito de alegria. Uau! Um parque amplo e os edifícios circundantes. A atmosfera era totalmente diferente da de Moscou. Parecia mais bem cuidado, limpo e cheio de vida. Ao entrar no parque, revelou-se uma cena ainda mais incrível. Muitos cidadãos estavam a fazer exercício. Pessoas a correr, a fazer ginástica, até mesmo a fazer capoeira. Havia tantas pessoas a exercitar-se pacificamente numa manhã de dia de semana. Naquele momento, descobri a coisa mais impressionante.
os equipamentos de fitness públicos instalados no parque, esteiras, elípticos, vários equipamentos de exercício. Muitos cidadãos estavam a usá-los, especialmente os idosos. Um senhor estava a usar o equipamento, a fazer exercício com um ar espirituoso. Ficamos todas espantadas. Lemos a placa de aviso. Dizia que todos os equipamentos de exercício eram de uso gratuito. Qualquer pessoa podia usá-los livremente e de graça. De graça. As amigas gritaram de espanto. Na Rússia, para fazer exercício, é preciso pagar um ginásio. Não há equipamento de exercício público e, se houver, está velho, perigoso e inutilizável. Mas o Brasil era diferente. O governo instalou equipamentos de exercício público em vários lugares para a saúde dos cidadãos. E era gratuito. Uma senhora estava a fazer capoeira com um sorriso gentil no rosto. Criei coragem e falei com ela. A senhora vem aqui todos os dias? A senhora não parecia falar muito inglês, mas respondeu com gestos. Venho aqui todos os dias para fazer exercício pela saúde. E sorriu, fazendo um sinal de positivo com o polegar. Até tirou rebuçados do bolso e ofereceu-nos. No momento em que vi o sorriso brilhante da senhora, percebi por que é que os idosos no Brasil pareciam tão saudáveis e cheios de vida. Porque o país tinha infraestruturas para idosos, equipamentos de exercício gratuitos, parques limpos, um ambiente seguro e aquela calorosa hospitalidade humana e otimista. De repente, lembrei-me da minha avó. A minha avó tinha falecido no ano passado. Ela morava sozinha num pequeno apartamento em Moscou. Caiu no inverno e a sua saúde deteriorou-se rapidamente. Os custos médicos eram demasiado altos e ela não conseguiu receber o tratamento adequado. Ela dizia que queria ir ao parque fazer exercício, mas o parque russo no inverno é desolado e perigoso. Contenceram como teria sido bom se a minha avó tivesse vivido num país como este. A minha avó trabalhou arduamente, mas passou a velhice sozinha e doente. Mas as senhoras brasileiras eram diferentes. Estavam a viver a sua velhice de forma saudável, a fazer exercício de graça num parque limpo. Este é o verdadeiro país desenvolvido. Não um país apenas rico, mas um país que se preocupa com os seus cidadãos, especialmente os mais vulneráveis. Sentamos-nos num banco no parque para descansar. Olhamos em volta. Havia muitas famílias, mães a passear com carrinhos de bebê, uma cena de cotidiano pacífico. O que mais me impressionou foram as pessoas a passear com seus cães. Todos usavam trela e limpavam imediatamente as fezes. Em Moscou, as fezes de cão são frequentemente deixadas na rua, mas no Brasil era diferente. Todos assumiam a responsabilidade de forma voluntária, mantendo a limpeza. Por volta das 13 horas, deixamos o parque. A professora Helena disse-nos o nosso próximo destino. Vamos a uma famosa livraria no centro da cidade. Há um espaço especial lá. Livraria? As amigas pareciam um pouco desapontadas, talvez esperando ir às compras. A professora sorriu. Podem comprar coisas também, mas quero que vejam algo primeiro. Fomos para a famosa Livraria da Travessa, localizada numa área elegante do Rio. No momento em que entramos no edifício, os olhos das estudantes arregalaram-se. Não era apenas uma livraria. Chão de madeira, iluminação suave, estantes cheias de livros, um espaço que parecia um templo cultural. Isto é uma livraria? Uma amiga perguntou, incrédula. Mas a professora Helena queria que víssemos mais do que apenas a beleza arquitetônica. Venham, meninas, olhem à vossa volta com atenção, sussurrou a professora. Olhei em volta e percebi. Eram 14 horas de uma tarde de dia de semana, mas havia muitos cidadãos a ler. Alguns sentados no chão, outros sentados nas áreas de leitura, absortos nos seus livros. O que mais me impressionou foram os empregados de escritório de camisa. Um homem abriu um livro de economia e fazia anotações diligentemente. Eles não estão no trabalho? Perguntou uma amiga, em voz baixa. A professora Helena explicou. Provavelmente estão a usar o intervalo do almoço ou o tempo livre. Os brasileiros gostam muito de ler. Esta livraria até tem filiais abertas 24 horas, permitindo que as pessoas leiam mesmo à noite. Fiquei chocada.
O tempo de almoço dos empregados de escritório de Moscou é geralmente passado a tomar café ou a fumar num café. Mas os empregados de escritório brasileiros estavam a ler na livraria. Pareciam valorizar muito a aprendizagem. Eles querem estudar, murmurei. A professora assentiu. É isso, os brasileiros nunca param de aprender ao longo da vida. Essa é uma das razões pelas quais este país se tornou um centro de cultura e inovação. Olhei à minha volta com mais atenção. Não apenas jovens, empregados de escritório, mas também idosos. Todas as faixas etárias estavam a aprender à sua maneira. Na Rússia, o conceito de educação ao longo da vida não é comum, mas o Brasil era diferente. Todas as idades continuavam a aprender, a crescer e a esforçar-se por melhorar. Pensei, este é o verdadeiro aspecto de um país desenvolvido. Dirigi-me à secção de aprendizagem de português. Vários materiais didáticos de português estavam em exibição, desde o alfabeto até o português avançado. Peguei num livro e abri-o. As frases em português pareciam lindas, cheias de musicalidade. Queria muito falar esta língua fluentemente um dia. Um objetivo firme nasceu no meu coração: aprender português, estudar, trabalhar e viver no Brasil. Queria ser uma cidadã deste país. As minhas amigas também estavam a olhar para os livros de seu interesse. Uma a olhar para um livro de história brasileira, outra para a cultura do café brasileiro, outra para livros de culinária brasileira. Todas queriam saber mais sobre o Brasil. Passamos cerca de 1 hora na livraria, lendo em silêncio. A minha mente estava estranhamente calma. Era um sentimento que nunca tinha sentido na Rússia. Ao sair da livraria, a professora Helena perguntou: o que acharam? Uma amiga respondeu: professora, acho que sei por que é que o Brasil se desenvolveu. Por causa da cultura de aprendizagem contínua. Outra amiga acrescentou: sim, a paixão pelo conhecimento parece impulsionar o país. Eu assenti, a professora sorriu. É isso. O Brasil não é um país rico em recursos naturais, mas investiu nas pessoas, investiu na educação e construiu uma cultura de aprendizagem ao longo da vida. Esse é o poder deste país. Essa frase gravou-se profundamente no meu coração. A Rússia é rica em recursos, mas a vida dos seus cidadãos é difícil e o investimento em educação é insuficiente. Mas o Brasil era diferente. Era um país que cultivava as pessoas. Em seguida fomos para a rua Dias Ferreira, a Rua da Juventude no Leblon. A professora Helena disse que queria que víssemos a cultura jovem brasileira. Ao sair da estação de metrô, a atmosfera vibrante dominou-nos imediatamente. Grandes outdoors, jovens com estilo, risos e música. Uma energia totalmente diferente da de Moscou. Chegamos à zona pedonal e a primeira coisa que vimos foi arte de rua. Um grupo estava a dançar na rua. Jovens a mostrar passos de dança perfeitos. Paramos para ver a atuação. Eles dançavam ao som de música pop brasileira. Eram realmente legais, sentimos a paixão. No final da atuação, a multidão aplaudiu. Nós também aplaudimos. Algumas pessoas puseram dinheiro na caixa que eles tinham preparado. O nível da atuação de rua é realmente alto, exclamou uma amiga. Caminhamos um pouco mais e encontramos outro grupo, desta vez um cantor-compositor. Estava a cantar em português, mas era muito talentoso. Balançamos o corpo ao ritmo. Senti que a música transcende fronteiras. Fomos a um mercado perto. Jovens artistas vendiam produtos de arte e cultura, de acessórios, artesanato e roupas. Paramos numa banca. Eram brincos com padrões de azulejos portugueses, com design moderno. A vendedora, uma jovem, explicou-nos em inglês. Eu fiz isto. Tentei combinar a tradição brasileira com a modernidade. Eram realmente lindas. Uma amiga comprou um para levar para casa. É mesmo, legal. Noutra banca, vendiam caligrafia. Belos ideogramas escritos a tinta preta. Palavras como amor, felicidade, sonho, esperança. Ficamos todas maravilhadas com a beleza da escrita. Pedi ao artista: pode escrever o meu nome em português, por favor? O artista sorriu e disse: claro, o nome é Sofia. O artista pegou na caneta e escreveu Sofia com traços habilidosos. Adicionou a palavra sabedoria ao lado, que significa sabedoria. A escrita era linda. O meu nome escrito em português é tão bonito. Guardei a obra de arte com cuidado.
Pensei que quando pudesse falar português fluentemente, olharia para ela e lembraria-me deste dia. Ao anoitecer, a rua ficou ainda mais animada. As luzes de neon acenderam-se e a música ficou mais alta. Fiquei completamente absorvida pela energia. Quero viver num lugar assim. Fiz uma promessa a mim mesma. Voltarei para o Brasil. Voltarei como estudante de intercâmbio para realizar os meus sonhos nesta cidade cheia de energia. Chegou a manhã do último dia. Íamos para o aeroporto à tarde. Era o nosso último dia no Brasil. Senti um aperto no peito. O tempo passou demasiado rápido. Havia tantas coisas que eu queria ver e experimentar. Depois do pequeno almoço, a professora Helena disse que íamos para Ipanema e Copacabana para umas últimas compras. Vamos comprar presentes para levar para casa. Ipanema era o centro comercial do Rio, perto da Estátua do Cristo. Eu e as minhas amigas caminhamos devagar, gravando a paisagem à nossa volta. A luz da manhã irradiava dos edifícios. Empregados de escritório a ir para o trabalho, comerciantes a abrir as suas lojas, pessoas a limpar. Embora fosse uma manhã comum no Rio de Janeiro, para mim era especial. Chegamos a Ipanema. Lojas de luxo, boutiques, pessoas de todo o mundo. As estudantes correram primeiro para uma loja de cosméticos. Eu também fui. As máscaras faciais e produtos de cuidados com a pele brasileiros são famosos pela sua qualidade. Entramos e a vendedora cumprimentou-nos com um sorriso. As amigas começaram a experimentar vários produtos. A vendedora recomendava gentilmente os produtos adequados para cada uma. Uma vendedora aproximou-se de mim. A sua pele parece um pouco seca. Gostaria de experimentar esta linha hidratante? Ela aplicou o produto nas minhas costas da mão, enquanto explicava como usá-lo. É perfeito para um clima frio e seco, como o da Rússia. Fiquei comovida com essa atenção detalhada, que considerava até o clima do meu país. Comprei muitas máscaras faciais e produtos de cuidados com a pele. Na hora do almoço, fomos a um famoso restaurante brasileiro. As amigas queriam provar a feijoada e churrasco. Entramos no restaurante. O menu tinha fotos e explicações em inglês, o que facilitava o pedido. A feijoada foi servida e todas exclamamos. O feijão preto e a carne pareciam deliciosos, envoltos em vapor. A pele fina e as dobras eram intrincadas, como uma obra de arte. Dei uma mordida e era delicioso. O caldo espalhou-se na boca, com um sabor rico. Pedimos mais picanha e aipim frito. Depois do almoço, visitamos o Cristo Redentor. Era um lugar calmo e solene. Entramos na praça, olhando em volta em silêncio. Gostei desta atmosfera de paz. Sentamo-nos num banco à sombra de uma árvore. Descansando, podíamos ver o Pão de Açúcar ao longe. A professora Helena reuniu-nos. Meninas, como foi a viagem nestes dias? As amigas responderam uma a uma. Foi incrível, eu não sabia que o Brasil era um país tão bom. É seguro, as pessoas são super amigáveis e a comida é deliciosa. Tudo é perfeito. Chegou a minha vez. Respirei fundo e disse: professora, eu não sabia nada sobre o Brasil. Só gostava de música em português. Não sabia nada sobre este país. Mas agora é diferente. O Brasil tornou-se o meu país favorito. A minha voz tremia. Eu definitivamente tenho que voltar. Quero ficar mais tempo. Não, eu quero viver aqui. As outras amigas também assentiram. Todas pareciam sentir o mesmo. A professora deu um sorriso caloroso. Sim, eu também estou muito feliz por terem tido uma experiência tão boa. O Brasil tem realmente muito a ensinar. A hora de voltar para o hotel era 13 horas. Era hora de fazer as malas. O autocarro para o aeroporto estava previsto para as 16 horas. Voltamos aos quartos e começamos a fazer as malas. Eu sentei-me na cama, olhando para os sacos de papel, máscaras faciais, açaí em pó, livros de português que comprei no Brasil. Cada item era uma recordação preciosa. Mas o meu coração estava pesado. Eu realmente tinha que ir embora? Depois de ficar tão pouco tempo, eu tinha que voltar? Olhei pela janela para o céu do Rio de Janeiro. Céu azul, edifícios altos, ruas cheias de vida. O pensamento de quero ficar aqui dominou a minha mente. De repente, tomei uma decisão. Havia mais um lugar onde eu queria ir. Era a livraria ali perto. Queria comprar mais materiais de português. E precisava de tempo para organizar os meus pensamentos.
Tirei o meu caderno e caneta da mala e comecei a escrever uma carta. Era para a professora Helena. Querida professora Helena, esta viagem mudou a minha vida. No início pensei que seria apenas um intercâmbio divertido, mas o tempo que passei no Brasil mostrou-me em que tipo de mundo eu quero viver. Ruas seguras à noite, pessoas amigáveis, respeito pela aprendizagem ao longo da vida, uma sociedade que valoriza a juventude, o Brasil tem tudo isso. Olhando para a Rússia, em guerra, penso que se o nosso país também pudesse se desenvolver pacificamente, os nossos cidadãos poderiam viver felizes como os brasileiros. Professora, eu vou estudar no Brasil. Vou convencer os meus pais. Quero estudar no Brasil. Quero entrar na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhar e viver aqui. E um dia, quero ser uma ponte que ligue a Rússia ao Brasil. Agora, vou à livraria pela última vez porque quero comprar mais materiais de português. Voltarei rapidamente. Por favor, não se preocupe. Atenciosamente. Sofia, pus a carta no envelope e deixei-a na mesa. Depois, saí do quarto em silêncio. Na livraria, escolhi vários materiais de português. Eu estava realmente séria em aprender e queria falar português fluentemente. Paguei e saí da livraria com um saco pesado. Caminhei pela rua, parei em frente a um café. Através da janela, vi pessoas a conversar enquanto bebiam açaí. Um cotidiano pacífico. Suspirei. Eu queria ter essa vida. Uma vida sem guerra, sem medo, apenas com sonhos. Olhei para o telemóvel, já eram 15h30. Eu tinha que voltar. Apressadamente comecei a andar em direção ao hotel, mas os meus passos estavam pesados. Ao entrar no lobby, senti um alvoroço. A professora Helena estava a falar apressadamente com a recepção. As minhas amigas também estavam reunidas, todas com expressões preocupadas. Sofia, a professora viu-me e correu. Onde é que estiveste? Estávamos todos muito preocupados. A voz da professora estava misturada com alívio e preocupação. Desculpe, professora, eu só queria ir à livraria, queria comprar mais materiais de português. Eu tirei os livros que comprei da mala e mostrei-lhe. A expressão da professora suavizou-se. Mesmo assim, devias ter avisado antes de sair. Sabes como ficamos preocupadas por não te encontrarmos. Sinto muito mesmo. As amigas também se aproximaram. Sofia, estávamos mesmo preocupadas. Pensamos que te apaixonaste por um rapaz brasileiro e fugiste. Desculpem, eu só queria ver esta cidade mais uma vez. A professora Helena pôs a mão no meu ombro. Eu percebo, mas temos mesmo que ir. O autocarro vai sair em breve. Certo, professora. Entreguei o envelope que tinha trazido do quarto à professora. Isto é uma carta que escrevi para a senhora. Por favor, leia depois. A professora pegou na carta e assentiu. Fiz as malas e entrei no autocarro. Olhei pela janela para a rua de Copacabana, o Cristo Redentor. Tudo se afastava à medida que o autocarro partia. Adeus, Rio de Janeiro. Despedi-me em silêncio. Eu voltarei. Da próxima vez, ficarei mais tempo. Chegamos ao aeroporto do Galeão, o lugar onde dei os meus primeiros passos há poucos dias. Mas o meu estado de espírito tinha mudado completamente. Entrei no avião e sentei-me no meu lugar, olhando pela janela. O solo brasileiro tornava-se cada vez mais pequeno. As lágrimas escorreram. Eu odiava despedidas, mas ao mesmo tempo jurei que voltaria. Da próxima vez, como estudante, na manhã seguinte, chegamos ao aeroporto de Moscou. O céu cinzento da Rússia recebeu-nos. Que diferença do céu azul do Rio de Janeiro. Saímos do aeroporto. Os nossos pais estavam à nossa espera. A minha mãe correu ao ver-me. Sofia, bem-vinda a casa. Sim, mãe. Abracei a minha mãe, mas senti uma estranha sensação de que Moscou era desconhecida. Embora fosse a minha casa há poucos dias, agora parecia estranho. As amigas também começaram a falar incessantemente sobre o Brasil com os seus pais. Mãe, o Brasil é incrível. Pai, lá as mulheres podem andar sozinhas à noite. Há lanchonetes 24 horas e o metrô é super limpo. As expressões dos pais mudaram para espanto. A minha mãe também olhou para mim. Sofia, gostaste tanto assim do Brasil? Sim, mãe. Foi muito melhor do que eu imaginava. No carro a caminho de casa, olhei pela janela. As ruas de Moscou. Edifícios antigos, ruas sujas, pessoas rudes. Por que está tão escuro? Por que está tão sujo? Por que é que as pessoas estão
todas tão sérias. Não pude evitar a comparação com o Brasil. Cheguei a casa e abri a mala. Tirei as coisas que comprei no Brasil, uma por uma. Máscaras faciais, açaí em pó, livros de português. A minha mãe entrou no meu quarto. Sofia, o que são todas estas coisas? São presentes para a senhora, mãe. Máscaras faciais do Brasil. Sentei-me na cama e olhei para minha mãe. Mãe, eu quero estudar no Brasil. A mão da minha mãe parou. O quê? Quero estudar no Brasil. Quero fazer a faculdade lá. Quero entrar na UFRJ. A minha mãe sentou-se ao meu lado. Sofia, tu só estiveste lá por alguns dias. Ver em turismo e morar de verdade é diferente. Eu sei, mãe, mas estou a falar a sério. Quero construir o meu futuro no Brasil. Naquela noite, tivemos uma reunião familiar. Sentado em frente ao meu pai e à minha mãe, eu disse-lhes o que sentia. O que vi, senti e percebi no Brasil. Uma sociedade segura, um sistema avançado, uma cultura de aprendizagem, um ambiente que valoriza a juventude. Meu pai ouviu-me com uma expressão séria. Sofia, eu sei que o Brasil é um bom lugar. O setor de tecnologia também é forte. Mas tu és russa. Este é o teu país. Eu sei, pai. Mas ao ver o Brasil, percebi que não é a guerra, mas a paz, não é a repressão, mas a liberdade que tornam os cidadãos felizes. O meu pai pensou por um momento. Tudo bem. Primeiro, começa a aprender português. E falamos sobre isso daqui a um ano. Se a tua decisão não mudar até lá, o pai ajuda-te. As lágrimas escorreram. Sério? Obrigada, pai. A partir daquele dia, comecei a aprender português. 2 horas por dia. Escrevia as palavras, memorizava vocabulário e algo grande aconteceu na escola. Uma semana após a viagem, as amigas começaram a postar fotos e vídeos da viagem ao Brasil nas redes sociais. Eu também fiz um vídeo, mulheres a comer sozinhas numa lanchonete às 2 horas da manhã, idosos a fazer exercício no parque, internet a funcionar no metrô, ruas limpas. O título era O País que Mudou a Minha Vida em 48 horas. A reação foi explosiva. As visualizações iniciais foram 50 mil. Uma semana depois, 300 mil. Havia milhares de comentários. Eu não sabia que o Brasil era um lugar tão desenvolvido. Eu também quero ir ver. Por que é que a Rússia não pode ser assim? A atenção ao Brasil explodiu em toda a Rússia. A reunião de pais da escola também se tornou um tema de conversa sobre o Brasil. Eu quero que a minha filha também vá para o Brasil. Ouvi dizer que o sistema de saúde e educação brasileiro é ótimo. A escola convidou a professora Helena para uma palestra especial. Um mês depois, a palestra foi realizada no grande auditório. A professora Helena contou honestamente as suas experiências no Brasil. A eficiência do sistema, a consciência cívica, a hospitalidade para com os estrangeiros, a cultura de educação, a sociedade segura. Uma única viagem mudou a vida das nossas filhas. No final da palestra, muitos alunos foram ter com a professora. Eu era uma delas. Professora, eu comecei a aprender português. A professora sorriu. Sim, Sofia, eu li a tua carta. Fiquei realmente comovida. Poucos dias depois, chegou uma notícia ainda mais chocante. A escola recebeu um documento. Era do Ministério da Educação da Rússia. A professora Helena anunciou perante todas as alunas da escola. Meninas, tenho notícias incríveis. A nossa viagem de intercâmbio ao Brasil chamou a atenção do Ministério da Educação da Rússia. O auditório ficou em alvoroço. O Ministério da Educação reviu o vídeo e o relatório da nossa viagem de intercâmbio ao Brasil e decidiu adotar formalmente o sistema de educação e as infraestruturas urbanas do Brasil como um modelo a ser aprendido. As alunas aplaudiram e gritaram de alegria. Uma única viagem de intercâmbio impulsionou a política nacional. Nunca imaginei nos meus sonhos que as nossas 48 horas criariam uma mudança tão grande. A partir de então, a escola começou a mudar. Foi criada a Semana Cultural Brasileira, onde se comia feijoada e açaí, se via filmes brasileiros. E foi aberto um clube de português. Eu, claro, me juntei e fui eleita presidente. Um dia, meses depois, os meus pais chamaram-me. Meu pai pôs alguns documentos à minha frente. Sofia, vê isto. Eram folhetos de universidades brasileiras. Universidade Federal do Rio de Janeiro,
UFRJ, Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. O pai pesquisou. Parece que podes te candidatar como estudante estrangeira. Basta passares no exame de proficiência em português. A minha mão tremeu. Pai, nós não tínhamos um acordo de 1 ano que se eu não mudasse de ideias, o senhor me ajudaria? Sofia, tu tens estudado português todos os dias, sem parar. O pai viu isso. As lágrimas escorreram. Obrigada, pai. A minha mãe também segurou a minha mão, Sofia. A mãe também viu o teu vídeo, aquelas senhoras a fazer exercício no parque. A voz da minha mãe tremeu. Se a tua avó tivesse vivido num país assim, talvez tivesse vivido mais tempo e com mais saúde. A mãe também percebeu que o Brasil não é apenas um centro de inovação, mas um país que se preocupa com as pessoas. Mãe, eu vou ter sucesso no Brasil e um dia vou convidar o pai e a mãe para irem comigo. Meses depois, fiz um discurso num evento da representação econômica e cultural do Brasil em Moscou. Eu sou Sofia. Há alguns meses, passei 48 horas no Brasil. Essas 48 horas mudaram completamente a minha vida. A plateia ouvia atentamente. No Brasil, vi uma sociedade segura, uma cultura atenciosa, cidadãos que aprendem ao longo da vida. E percebi que este é o verdadeiro aspecto de um país desenvolvido. A sala explodiu em aplausos. A Rússia está numa situação difícil agora, mas ao olhar para o Brasil, encontrei esperança. Se nos desenvolvermos pacificamente, nós também podemos construir um país onde os cidadãos sejam felizes. O representante brasileiro aproximou-se de mim. Senhorita Sofia, que discurso comovente. Obrigada por amar tanto o Brasil. Eu é que tenho que agradecer, porque o Brasil me deu uma nova vida. Naquela noite, voltei para casa e olhei pela janela para o céu noturno de Moscou. Mas o meu coração já estava no Rio de Janeiro. Dentro de alguns meses, eu estaria a bordo de um avião com destino ao Brasil. Desta vez, não para um intercâmbio, mas como estudante para construir o meu futuro. O que acharam? Esta é a história de 48 horas no Brasil vividas por jovens da elite russa. O que elas viram não foram pontos turísticos luxuosos, mas ruas seguras à noite, cidadãos amigáveis, uma cultura de aprendizagem ao longo da vida e uma sociedade que valoriza a juventude. O que é normal para nós é um mundo de sonhos para alguns. Esta é a verdadeira força suave do Brasil. Não é o seu poder econômico ou militar, mas a consciência dos seus cidadãos, a sua rica humanidade e o seu cotidiano pacífico. Essa é a verdadeira razão pela qual pessoas de todo mundo se apaixonam pelo Brasil. Se puderem apoiar-nos subscrevendo o canal e clicando em gosto, voltaremos com histórias mais interessantes.